Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui no nosso canal, professor Rogério Melo, para dizer a vocês que mais um artista muito conhecido, o Lobão, cantor Lobão, ele há 2 dias, 3 dias atrás, ele deu uma entrevista em um podcast e ele fala sobre o seu diagnóstico de autismo. Então ele foi diagnosticado como uma pessoa autista. E o Lobão sempre foi conhecido e ele se autodenomina uma pessoa esquisita, uma pessoa que não gostava de muita amizade, gostava de isolamento, multi-instrumentista, grande compositor, conhecido por muitas polêmicas, por muitos posicionamentos e também pelas letras que falavam muito de isolamento. Ele perdeu, a mãe, o pai e uma irmã que tiraram a própria vida. E o próprio Lobão passou por muitas situações semelhantes assim na vida também. Mais do que nunca, trazendo aí à tona o que nós geralmente falamos sobre a questão de hoje, do diagnóstico chamado diagnóstico tardio. Ele falou sobre a questão da claridade, quanto ele sofreu muito na vida com som alto, com excesso de claridade, a iluminação muito forte, o que nos traz aí sempre uma questão assim: a pessoa já era polêmica, ou a pessoa se incomodava, ou criticava tanto, porque isso já incomodava e não havia um diagnóstico, um respeito sobre o laudo, por não ter um laudo fechado, porque a pessoa muitas vezes não é laudada e tem algumas situações de críticas, porque às vezes a música, o som, daquele ouvido sensível, daquele ouvido apurado, daquela busca pela perfeição, vamos dizer, da letra e a música, a melodia sempre se casarem, que é o caso do Lobão como músico. Ele sempre fez crítica a várias questões de situações musicais que não eram agradáveis, enfim, na balança dele, na forma de avaliação dele. Então, deixo novamente aí no nosso canal muitas dicas, professor Rogério Melo, e meus livros também na internet, que você pode baixá-lo gratuitamente se você tiver o Kindle. São 18 livros e boa parte deles falando sobre a questão de diagnóstico do autismo, inclusive tardio. Alguns livros como o Transtorno do Espectro do Autismo, que eu faço uma entrevista com mãe de criança autista, e também contando ali do autismo e inteligência artificial, como você hoje pode usar a inteligência artificial para te ajudar dentro dos seus estudos, dentro de pesquisas, enfim, ok? Forte abraço a todos, fique com Deus, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe o vídeo da quantas vezes você puder, para que nós possamos aí termos cada dia uma vida melhor, um mundo melhor, mais preparado para os neurodivergentes. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.